E sempre lembrar que a doença do refluxo ela é entendida como uma afecção crônica, né? Ela é decorrente do refluxo de um conteúdo que não pertence ao esôfago para dentro do esôfago. Então, hoje a gente entende que é um conteúdo gastroduodenal. Então, olha lá, 10% sintomas todo dia, quase 50%, pelo menos uma vez por semana, tem um episódio mais importante de pirose, e 2% desses pacientes podem apresentar uma complicação mais grave, né, que é a esofagite erosiva, e destes que têm a esofagite erosiva, até 20% podem desenvolver as úlceras e as estenoses, né, que são aí já, digamos, estágios, né, mais avançados em termos de complicações relacionados à doença do refluxo. Tá? O principal sintoma não é refluxo, embora o nome seja refluxo, que tem mais a ver com a etiopatogenia, né, que a gente viu, o sintoma mais importante não é a regurgitação, o sintoma mais importante é a pirose, né, que é uma dor epigástrica com uma característica mais de queimação, né. Então, baseado na sintomatologia, né, a gente pode classificar os pacientes com doença do refluxo em portadores de sintomas típicos e atípicos. Sintoma típico é pirose, basicamente, e o próprio refluxo, né? São os dois sintomas mais comuns, digamos assim, tipicamente relacionados à doença do refluxo. Mas a gente vai ter um espectro de sintomas atípicos também, né? De ter ou não esofagite, né, que é uma complicação maior já da doença, os sintomas são tanto quanto parecidos, né? A única coisa que a gente tem aí, 100% dos pacientes com esofagite tem pirose, mas até aí a pirose é o sintoma mais comum, né? Então, assim, a intensidade do sintoma, ela não está diretamente correlacionada à presença de lesão. Isso faz com que a endoscopia passe a ser um exame bem importante, né? Na nossa prática diária. Tem que ter, ainda assim, uma atenção maior com pacientes idosos, com paciente com esses sinais de alarme, disfagia, odinofagia, anemia, sangramentos, né, e emagrecimento, e quando tem uma história familiar de câncer, né? Nesses grupos aí que eu mostrei, a endoscopia é mandatória. Falei das manifestações típicas e atípicas, né? Dentre as atípicas, a gente tem também algumas manifestações que são extraesofagianas. E lá no esôfago também a gente tem alguns sintomas que são pouco comuns, mas que podem estar relacionados também à doença do refluxo, que são, né, a dor torácica não cardiogênica, DTNC, é uma dor retroesternal que simula um infarto do miocárdio, é uma dor geralmente aguda, retroesternal, às vezes o paciente vai para o atendimento com essa dor, com a mão no peito, assim, e você tem que fazer diagnóstico diferencial com IAM. A endoscopia ela pode favorecer para a gente a realização de biópsias, né? Isso é interessante, né? E aí a gente tem também os exames fisiológicos, e aí a gente vai fazer avaliações manométricas para verificar justamente a pressão desse esfíncter esofagiano inferior e colocar um transdutor de pH, seria a pH-metria de 24 horas, que mede só o refluxo ácido. Hoje a gente tem um exame que mede o refluxo ácido e alcalino também, que é a impedância pH-metria de 24 horas. Tem que lembrar, como está escrito aí, que a endoscopia normal não afasta o diagnóstico, né? Então, a gente pode ter um paciente com uma endoscopia sem alterações e isso não vai afastar o diagnóstico de doença do refluxo se ele tiver pirose, se tiver os critérios, né? Às vezes, para você dar um diagnóstico de mais precisão, você vai precisar de fazer a manometria, tá? Ou, às vezes, você se contenta com essa endoscopia normal, já sabe que não tem nada mais grave e inicia um tratamento, né, já mais específico para a doença do refluxo. Manometria e pH-metria. É um exame, então, considerado por muitos autores como um padrão ouro, né? E o paciente, teoricamente, tem que ter, naquele dia do exame, uma vida normal, fazer as coisas que ele normalmente faz. E é difícil, né? E muitos pacientes não toleram, né? Acabam não se alimentando nesse dia, ficando em casa, não saindo, né? O cara não vai botar um negócio desse aí e dar aula, né? Falar, vamos marcar aula para outro dia, né? Que hoje eu estou fazendo o exame. E o ideal não é isso. Isso faz com que o exame, às vezes, tenha seus falsos negativos. Vamos pedir pH-metria para todos? Não, a gente não pede pH-metria para todos. A gente só pede para aqueles casos mais graves, basicamente. Quem são os mais graves? Aqueles que não estão respondendo ao tratamento, não estão melhorando, né? Que começam a ser candidatos, inclusive, à cirurgia. É interessante, né? Antes de uma cirurgia,
ter um exame de pH-metria em mãos, né, uma pH-metria ou uma impedanciometria, para a gente entender melhor como que é a dinâmica em relação ao funcionamento fisiológico do esôfago e escolher, assim, a técnica operatória mais adequada. A maioria dos pacientes, a gente vai ficar realmente com o diagnóstico clínico e endoscopia, né, de complementação. E são as complicações, vamos estudá-las agora, então, né, erosões, úlceras, estenoses e o Barrett. Sabe que os contornos do esôfago, os contornos no local da estenose, eles são bem regulares, né? E acontece aí um afilamento, né, do esôfago, seguido de uma dilatação, né? Então, esse é um sinal bem clássico de uma estenose péptica do esôfago, que é diferente do câncer, né? O câncer esofagiano tem esse sinal aqui da mordida de maçã. É uma falha de enchimento com contornos bem irregulares, né? Bem diferente da imagem que vocês viram antes. O tratamento da doença do refluxo de maneira geral, agora, né, envolve, primeiro, uma boa educação do paciente, né? Temos que orientar o paciente em relação ao problema que ele tem. Entender que é um problema crônico, que ele pode ter períodos de piora, então ele tem que estar sempre acompanhando, que isso faz parte do problema, né? Não ter aquela expectativa que vai tomar o remédio, eventualmente, eu vou curar, né? Porque aí ele vai ter uma expectativa falha, vai ter recorrência, né? Que geralmente tem, muitas vezes tem, e vai procurar outro médico, né? Achando que aquele remédio que você passou não foi adequado, não era um remédio forte o suficiente para tratar, etc., né? E se ele for bem orientado, né, em relação a essas questões, esse problema você não vai ter. E hoje a gente tem as modalidades de tratamento clínico e cirúrgico, e sempre a gente vai iniciar pelo tratamento clínico, tá? Então, o tratamento cirúrgico é uma opção secundária daqueles pacientes que não responderem bem ao tratamento clínico. Como é o tratamento clínico? É um tratamento que deve ser multidimensional. Quais são as medidas que realmente são importantes? Tem que ter mudança de comportamento. Se você olhar só a doença do refluxo, como se ele fosse, se esse doente fosse um esôfago e um estômago e não um todo, você não vai conseguir tratar não só a doença do refluxo, mas nenhum problema digestivo, porque há uma inter-relação desses problemas digestivos com todo o corpo do paciente. Outro ponto a ser considerado são os fatores psicoemocionais, muito comuns nas doenças digestivas. O discurso que você escolhe, ou você opera ou você usa remédio. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque não significa que ele vai operar e não vai precisar mais usar remédio. Pode ser que ele opere e mesmo assim tenha que usar remédio, fora os potenciais riscos da cirurgia.